Agora com o Guilherme Zanin, ele que é estrategista da Avenue, já está aqui com a gente. Guilherme, um ótimo dia para você. Obrigada por estar aqui conosco aí nessa manhã. Imagina, eu que agradeço. Eu estou substituindo hoje o Will aqui, a gente já conversou na quarta-feira. É um prazer, Débora, Isa, Gani. O Will tá te explorando, hein? Depois cobra um pix dele. Zanin, Sem problema. vamos começar falando sobre essa atuação aí do Fed. A gente já está discutindo aqui bastante sobre isso, né? Mas sempre fica na mira dos investidores. A ata do comitê nessa semana acabou não captando muito aí esses movimentos de inflação, tem dividido bastante opiniões. Tem dirigente falando que o Fed vai ter que elevar, né, os juros até trazer a inflação de novo para a meta de 2%. O mercado espera a fala do Powell, né, na semana que vem, inclusive. Como que você vê esse cenário? E o que pode impactar finalmente nesse mercado, né, essa fala do Powell, na sua opinião? Perfeito. Eu acho que existe um descompasso entre o que o mercado espera e quais são os objetivos, como o Gani estava bem falando anteriormente, né? Indicadores precessores e o que a autoridade monetária precisa fazer para trazer a inflação de volta para a meta. O trabalho do Banco Central é mais o discurso e menos a ação. Se de repente ele muda a linguagem dele e entende que existe sim uma desaceleração econômica tão forte e que mesmo assim a inflação não vai voltar para o lugar onde ela deveria estar, ou pelo menos para a meta, isso acaba passando um sinal para o mercado de que ele pode reduzir juros, que é o que o mercado já está antevendo. Isso é bom para os ativos de renda variável, só que a inflação ela não desacelera. Então, aquele trade-off entre você prefere ter uma crise ou você prefere ter uma inflação elevada? A gente até fez recentemente essa enquete nas redes sociais e não teve uma resposta. Não existe certo ou errado. Agora, o que a gente sabe é que a inflação ela tende a corroer o poder de compra da população. A gente já está vendo isso em resultados como o Walmart, que saiu recentemente, e que mostrou que boa parte da população está precisando comprar produtos essenciais, já não está comprando mais aqueles produtos discricionários. O mercado, as empresas estão reduzindo drasticamente a produção, e esse PIB que veio, que é um PIB técnico, né, negativo, foi muito influenciado pelo inventário elevado das empresas. Se a gente tirasse essa variável, ou pelo menos normalizasse ela, o PIB ainda teria sido abaixo das expectativas, mas pelo menos teria sido positivo. Então é por isso que o Banco Central diz que, tecnicamente, ele ainda tem indicadores ambíguos. Alguns demonstram que esse problema de inventário se resolve fácil, as empresas se ajustam fácil. Outros já começam a mostrar um provável mercado sofrendo mais, que a gente vê o ambiente corporativo retrocedendo, ou pelo menos já começando a sentir, mas a gente ainda vê alguns indicadores relevantes que vão ser provavelmente catalisadores positivos para a inflação. O mercado de trabalho continua ainda num nível bem elevado, a gente está entrando nos Estados Unidos agora no período de inverno, onde se tem uma maior demanda por petróleo e energia, os preços do petróleo continuam pressionados e que devem manter a inflação elevada por mais tempo. Então, foi bem comentado, é um indicador ambíguo. Nesse cenário, a autoridade monetária tem que fazer o quê? Tem que manter a postura mais, que a gente chama de hawkish, ou mais forte com relação aos dados de inflação, para trazer as expectativas para a meta. E se o mercado já começa a prever que isso não vai acontecer, que eles vão precisar começar a diminuir o discurso, geralmente esse é o objetivo do mercado, tentar prever esses resultados, e o que está acontecendo nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, é definitivamente uma grande oscilação. O mercado está com dúvida, existe um Banco Central com o objetivo de trazer inflação, mas os dados começam a ficar bastante ambíguos, e aí a gente tem essa oscilação que é positiva. Quem souber aproveitar, comprar boas oportunidades, vai se dar bem nesse ambiente. Uhum. Bom, o preço do petróleo, né, também tem um peso aí nessa questão inflacionária, né? Os Estados Unidos tem liberado boa parte já dessa reserva estratégica para tentar conter a inflação, né? Vem nesse movimento já faz um tempo, mas isso pode trazer problemas a longo prazo para o país? Assim, que tipo de impacto isso pode causar na economia e também, claro, nos mercados, né? Que a gente sabe que isso acaba sendo um efeito dominó.
Tem impactos, como a gente sempre fala, né? Em economia tudo depende, né? Tem impactos positivos e negativos. A gente nunca pode dizer com certeza a priori. A gente tem nossas estimativas. O que eu diria assim, que o mercado de trabalho, principalmente, está mais apertado. A gente começou a ver unicórnios demitindo em massa, grandes empresas, a Amazon demitiu 99 mil funcionários, o que é bastante. Tudo bem que eles têm mais de 1,5 milhão, então ainda assim, percentualmente, não é algo relevante, mas assim, é um número que choca a maioria das pessoas. Apple demitindo, Google dizendo que não vai mais contratar. A gente vê que um cenário está mais desafiador. Acho que corrobora com o que a gente vê de aumento de taxa de juros, de empresas buscando se tornar mais eficiente, e aí a gente sempre usa uma frase, né, que é hora de menos discurso e mais conteúdo, mais resultado. Agora a gente sai de um ambiente onde existia dinheiro fácil para a economia, onde as coisas iriam acontecer de uma forma ou de outra, o Banco Central estimulando as economias, os governos dando dinheiro para a população, e de repente a gente entra num ambiente onde o dinheiro está mais escasso, os recursos sendo mais escassos, a gente tem que, obviamente, buscar priorizar onde é mais eficiente. E, nesse sentido, as empresas estão buscando ser mais eficientes, os funcionários estão buscando ser mais eficientes, e os resultados tendem a apresentar uma melhora ao longo do tempo. A gente espera que isso venha acontecer, e isso também seja um catalisador positivo para a inflação, que ela diminua com o tempo se a gente se torna mais eficiente, né? Principalmente a tecnologia, ela tende a ser deflacionária, ela tende a se tornar mais eficiente, e aí as coisas melhorem ao longo dos próximos meses. Ele tem mais perguntas aqui para você, Gani. Pois é, Zanin, sabe um dado que eu queria que você comentasse, não sei se você chegou a acompanhar, teve um dado de produção, de atividade industrial do Fed Filadélfia. Eu achei muito forte, eu não cheguei a ver o dado no detalhe, mas o mercado previa uma queda de 6, o dado anterior tinha sido uma queda de 12 e veio uma alta de 6, né? Próximo de 6 e alguma coisa, né? Isso não é um sinal de que a economia americana, quer dizer, está nessa recessão técnica, mas não vem uma recessão de fato e talvez coloque aí gasolina na fogueira para um aumento de 0,75? Perfeito, eu concordo contigo. Eu acho que o principal catalisador que o mercado vê, o mercado americano, e aí tem uma grande diferença para o mercado brasileiro, é que no Brasil a gente pensa em juros principalmente por causa da inflação, independente do emprego, independente da produção industrial. E os Estados Unidos não, ele já tem uma grande preocupação com isso, ele tem o que a gente chama de mandato duplo, né? E sim, a gente vê o mercado de trabalho dos Estados Unidos ainda contratando, obviamente, funcionários de um mais alto escalão até a parte mais baixa, aeroportos faltando pessoas, precisando contratar, empresas de varejo geral, mesmo demitindo, ainda contratando para diversas outras áreas. E aí eu acho que a principal notícia, quando todo mundo vê uma palavra como recessão, pensa em crise, pensa em medo e, de repente, um grande distúrbio. E recessão é diferente de crise. Recessão são 2 trimestres consecutivos de queda. Crises são 4 a 6 trimestres consecutivos de queda. Ou o que a gente chama, né, principalmente uma crise de uma queda vertiginosa, seja da Bolsa de Valores, seja de outros mercados. E são bem diferentes os 2 cenários. Tá? A gente acredita que está longe de viver uma crise. Tá? A crise é um momento onde a gente tem um desemprego avançando rápido, onde a gente vê bolsas de valores caindo, produção industrial caindo. Recessão é momento de estabilização, de desaceleração, sim, só que ele vai de encontro com o que os bancos centrais estão fazendo, que é desacelerar a economia, desacelerar a inflação. E eu acho que faz total sentido, e a gente está vendo essa acomodação do mercado de trabalho, acomodação das empresas, e a gente vê vários indicadores destoando bastante. Então, por exemplo,
Carros. Hoje, a gente já tinha uma demanda elevada por carros e já se reduziu isso. A gente já começa a ver diversos estoques de montadoras começando a ficar elevados de novo. Os chips, que antes se tinha um grande problema de chip no mundo, agora se precisa menos, porque as pessoas estão comprando menos computadores, celulares, televisões, e elas estão mudando para serviços. Então a gente vê o resultado da Disney vindo muito forte, as pessoas querendo viajar de novo. No Brasil, CVC, nos Estados Unidos, CVS, por exemplo, vendendo ainda bastante produtos, mostrando que as pessoas estão saindo mais de casa, seja para comprar remédio, seja para fazer um consumo que a gente chama mais saudável da população e menos tecnológico. Então, assim, os dados não estão ruins para diversos setores. Várias empresas estão contratando, algumas empresas estão sentindo mais. Então, eu acho que nesse momento é a hora definitivamente da gente selecionar, ver os dados e pensar que a economia em si, numa recessão, talvez ela realmente seja técnica, as coisas não estão tão mal assim. E aí, por isso que o Banco Central tem que se manter vigilante, ele tem que manter essa postura de que vai trazer a inflação para baixo, porque o mercado claramente não quer entrar em crise, recessão apenas em algumas áreas que estão se adaptando ao ambiente mais desafiador, mas a gente não vê um grande número de default, não vê uma aceleração elevada do desemprego e não vê, consequentemente, uma desaceleração da inflação tão rápida quanto o pessoal está esperando. A gente teve aí resultados de grandes varejistas, né? E os investidores ficaram de olho nos números de Walmart e Target também, até mesmo ali para ter uma sensibilidade sobre o desempenho da economia americana, né? Como é que você viu esses números? O que eles dizem sobre a atividade do país? Desaceleração e recessão estão no radar realmente? Então, eles não se preocupam tanto com recessão, não à toa que o Walmart teve a maior receita da história da empresa. Então, eles não demonstram preocupação com recessão, apesar de terem citado, a gente sempre calcula o número de citações de algumas palavras-chave, entre eles inflação, foi o número mais elevado do resultado da própria Walmart, mas recessão cresceu o número de vezes que eles falam, mas mesmo assim não é algo significativo. Agora, o que impactou mais, o que chamou a atenção do próprio CFO da empresa, que apresentou os números, ele disse que 3/4 da população, ou seja, 75% da população, com mais de $100 mil de renda anual, ou seja, uma renda considerável, ele é o que os americanos chamam já de classe média, está indo comprar na Walmart e pedir descontos, pegar produtos mais baratos, em promoção. Isso quer dizer o quê? A população sentiu a inflação. O americano médio não está acostumado com a inflação. Eu até brinco, né? O brasileiro, apesar de 2015 a gente ter tido uma inflação de cima de 10%, parecia que a gente tinha ficado alienado com relação a esse assunto. Isso que é um país tradicionalmente que vive em inflação. O americano, desde a década de 90, não tem problema de inflação. E, de repente, ele se vê obrigado a procurar descontos. Ele começa a procurar mais isso. E aí, o Walmart apresentou um número de inventário elevado, muito acima da média histórica, principalmente por causa de eletrônicos, que é o que a gente chama de consumo discricionário, e de repente eles começam a ter que mudar a sua grade de produtos para produtos básicos, para carne, para frango, as pessoas estão comprando menos carne, comprando mais frango, o que mostra que a inflação atingiu em cheio o americano. Só que o americano está com trabalho, e ele está com renda, ele tem poupança e ele tem acesso a crédito. A gente viu os bancos vendendo cada vez mais crédito. Então, o americano está usando mais crédito, está sentindo que está difícil, mas ele não está deixando de gastar. Ele está comprando menos produtos, a cesta está vindo mais básica, mas ele continua comprando. Então, são catalisadores que mostram que nem o Gani falou, que a gente não parece estar em crise, a gente parece estar em dificuldades, e naquele ambiente que era fácil, agora não está mais fácil. Onde a gente tem que começar a selecionar melhor os produtos,
serviços, e claramente o Walmart e Target são dois exemplos disso, onde a população continua gastando, está gastando mais ainda, só que ela está entendendo que o custo está elevado e que a inflação está batendo e que ela precisa mudar o seu consumo. Então, eu acho que isso é um outro catalisador que corrobora com a nossa ideia de que é uma recessão talvez transitória, ou pelo menos não é uma crise. É longe da gente estar vendo isso, no mercado americano. Gani, tem mais perguntas aí para o Zanin? Eu tenho. Pode mandar. Você está no grupo do 0,75 ou do 0,50, Zanin? Que tá dividido o negócio, hein? Eu acho, assim, a gente acompanha os dados, né, principalmente na Bloomberg, tem as projeções, que nem bem comentou, né, já baixou para 0,5, o mercado aposta, teve uma inflexão da curva de juros forte. Eu já acredito que vai vir um 0,75 com pelo menos uma manutenção da taxa de juros elevada por mais tempo. Como bem comentou, a gente vê uma economia que não está retrocedendo, um americano que não está acostumado com uma dinâmica inflacionária. A gente sabe no Brasil como é que funciona a dinâmica inflacionária, né? Vem a inflação de 10%, de repente o salário é reajustado em 10%. De repente o IPVA e o IPTU são reajustados 10%. Aí a gente vê o mercado reajustando 10%. Então a gente está acostumado com essa indexação inflacionária. Nos Estados Unidos, isso não é comum. Pelo contrário, quando a gente viu empresas como McDonald's, Coca-Cola e Chipotle aumentando os preços do cardápio, isso foi muito contra o espírito empreendedor, o espírito americano, pelo contrário, de ter descontos. E aí o que a gente já viu? Esse aumento que aconteceu nos últimos trimestres, nesse trimestre as empresas já começam a dar desconto. Então, isso meio que quebra a dinâmica inflacionária de repassar preços ao longo do tempo. Mas, assim, o mercado de trabalho continua apertado, as empresas continuam vendendo, a receita continua vindo. Então, na nossa visão, a gente entende que vai ter uma dinâmica inflacionária nos Estados Unidos por mais tempo do que o mercado hoje está projetando. E, consequentemente, o Banco Central vai precisar manter os juros por mais tempo. Só é importante salientar que uma dinâmica inflacionária, a gente está falando de inflação não em 8%, como está hoje, mas menos, 5%, 4%, o que é acima do objetivo do Banco Central, é acima da média histórica americana, mas é longe de ser hiperinflação, tá? É longe da gente ter uma preocupação com a moeda. E essa inflação elevada, se tiver 5% de inflação nos Estados Unidos, provavelmente isso vai refletir no Brasil e nas economias emergentes. Aquela velha história, se nos Estados Unidos a inflação está em 5%, provavelmente num mercado emergente vai ser bem maior. E aí isso a gente acaba vendo também impactando no dólar. Perfeito, Zanin. Maravilha. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Muito obrigada mesmo. É sempre bom bater um papo com vocês aí da Avenue. Aliás, um forte abraço aí para todo o time, viu? Obrigado. Eu peço desculpas aqui pela qualidade que não está tão boa hoje, eu fiz de casa, mas no próximo semana a gente deu para entender tudo bem, tá tudo certo. Até amanhã, hein, Zanin? Até amanhã, no evento Sara Invest. Estaremos lá conversando sobre investimento exterior. Maravilha. Obrigado. Muito bem, muito bem.